Leia a Bíblia em um ano. Dia 34. Levítico, capítulos 10 a 12. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso e colocaram o incenso dentro. Puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximarem de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. A retirada dos corpos queimados. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário, levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Regras de luto para os sacerdotes. Disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos e não rasguei vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes de todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado de unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. A proibição do uso de vinho. Depois, o Senhor falou a Arão e orientou-o: Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebeis vinho, nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro do puro. E quando ensinastes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. A parte dos sacrifícios nas ofertas. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a oblação, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado: o peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concebida a ti e aos teus filhos, como parte da oferta de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação realmente puro. Essa porção foi concebida a ti e aos teus filhos, como parte da oferta de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, e a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isto em vista de uma lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. A regra para a oferta pelo pecado. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da parte da oferta pelo pecado
e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comestes da carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante do Senhor, visto que o sangue dela não foi levado ao interior do santuário. Ali deveis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e estas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado o Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Os animais puros e impuros, capítulo 11. Então disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão: Orienta, pois, os filhos de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que podeis comer. Todo animal que tem casco, fendido e dividido em 2 unhas, e que rumina, são as seguintes espécies das quais não podereis vos alimentar, dentre aqueles que ruminam, ou mesmo os que têm casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro o porco, que apesar de ter casco fendido e partido em 2 unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis em seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Os animais aquáticos. Dentre todo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo o que tem barbatanas e escamas. Nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que se infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, e vós os tereis como imundos. Serão para vós imundos, e não comereis sua carne de modo algum, e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que vive na água, sem ter barbatanas e escamas, será para vós imundo. As aves e os animais que voam. Dentre as aves tereis por imundo, e não comereis delas, pois são impuras as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaviotas, os avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. É também impuro todo inseto que anda e que voa. Mas podeis se alimentar de insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos. Mas todos os outros insetos que exameiam, que têm asas e que se movem pelo chão com 4 pés, vós os tereis como imundos e proibidos a vossa alimentação. O contato com animais imundos. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar em seu cadáver ficarás igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm cascos, porém não dividido e que não rumina, vós os considereis impuros. Todo aquele que tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas
que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar em seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Estes animais são considerados impuros para vós. Os animais que rastejam pela terra. Dentre os animais que se rastejam pelo chão, são os seguintes os que são considerados imundos: todas as espécies de ratos, topeiras, lagartos grandes, crocodilos, lagartos de areia, lagartos pintados, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considereis impuros. Todo aquele que tocar, quando estiverem mortos, ficará imundo. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, tornar-se-á impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio, será imerso em água e ficará impuro até a tarde, depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila, na qual for depositado, ao cair um deles, ou ainda uma parte de seus corpos, deverá ser quebrada. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água. E toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou cair o seu cadáver, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou em uma cisterna, onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum de seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura. Porém, se o grão for umedecido com água, e um dos cadáveres cair sobre ele, vós tereis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar em seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer de sua carne deverá lavar as suas vestes, e ficará imundo até a tarde. Quem transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes, e ficará também impuro até a tarde. Buscar a santidade e a pureza. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Estes animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminho sobre as patas ou com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão vos serão proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles. Portanto, eu sou Yahvé, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fez subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Serei, portanto, santos, porque eu sou santo. Conclusão. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se rastejam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. A purificação depois do parto. Capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés, orientando-o. Fala aos filhos de Israel e instrua-os. Quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos de menstruação. No 8º dia,
o prepúcio do bebê será circuncidado. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo de sua purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período de sua purificação, seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um carneiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual de propriação. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação, e ela retornará purificada. Todavia, se suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada para o holocausto e a outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação pela mulher e ela será limpa.